Bem-vindo a estas nossas Pfizer Talks, João. Obrigado. O João Moreira de Sousa é médico de família, é perito em sexologia clínica, é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, portanto é a pessoa ideal para esta nossa conversa e para eu começar por perguntar se a sexualidade ainda é um tabu e como é que, de uma maneira geral, os portugueses lidam com a sexualidade. Bom dia e queria, antes de mais, agradecer o convite em nome da direção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Efetivamente, tem havido alguma evolução nesse sentido, ou seja, os portugueses começam a estar mais interessados, e ainda bem, para falar de sexo e para falar de prazer sexual, mas o nosso povo tem um background que leva muitas vezes a alguns tabus e que ainda se vai mantendo, que nós notamos sobretudo nas gerações mais velhas, mas também ainda porque somos influenciados pelos nossos pais e pelos nossos avós, em algumas gerações mais jovens. Estou a falar, por exemplo, da religião. Somos um povo maioritariamente católico, com alguns costumes que muitas vezes levam a algumas inibições, a alguns mitos, mas não só da religião, estamos a falar também de falta de educação sexual, que muitas vezes se tem mantido ainda muito deficitária nas escolas e em casa também, porque muito disto parte também com aquilo que nós temos em casa, com o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, também mais uma vez, e fala-se muito pouco de sexo em casa. E por isso, falar de sexo em público, falar de sexo num restaurante ou mesmo numa consulta médica, que devia ser uma coisa natural, sendo a sexualidade um pilar tão importante da nossa saúde mental, ainda, de facto, é um tabu. E às vezes é mesmo necessário puxar o assunto, ser o próprio médico a puxar o assunto, para, de facto, repararmos que existem dúvidas, existem dificuldades e, às vezes, mesmo problemas sexuais importantes que devem ser abordados e que devem ser orientados por um profissional adequado. E, por isso, sim, ainda tenho encontrado algumas dificuldades nesse aspecto, mas cada vez mais vão surgindo pessoas de todas as gerações, mesmo as gerações, como eu dizia, as gerações mais velhas, começam também a perceber que não têm que viver com estas dificuldades e acabam por pedir ajuda a um profissional de saúde, nomeadamente ao médico de família. E há situações, eu imagino, até em ambiente de consulta, em que encontra muito esta questão da relação, por exemplo, entre a saúde mental, que é o tema fulcral desta nossa temporada, e a sexualidade. E de que forma é que a sexualidade e a forma como as pessoas vivem a sexualidade também pode influenciar a saúde mental? Quase que, fazendo aqui uma pergunta muito simplista, da sua experiência, do seu conhecimento, acha que é possível ser-se feliz sem sexo? Essa pergunta é muito complicada, porque não é possível, todos nós vivenciamos a sexualidade de alguma forma, ou seja, é difícil nós não vivenciarmos a sexualidade do nosso ponto de vista pessoal, ou seja, não temos que necessariamente ter sexo para vivenciar a sexualidade, e são coisas diferentes. Portanto, a sexualidade é uma parte da nossa identidade, por assim dizer, e por isso todos nós vivenciamos de alguma forma a sexualidade. Agora, se praticamos ou não sexo e de que forma o fazemos, varia muito de pessoa para pessoa. E por isso, o que é importante para a nossa saúde mental e para nós termos uma saúde mental mais estável e mais saudável e estarmos bem connosco e também com os outros, com as relações interpessoais que temos, é muito importante sermos genuínos e, portanto, termos uma sexualidade, vivemos uma sexualidade da forma que nós acreditamos que é a sexualidade adequada para nós. E isso muitas vezes é influenciado, lá está, por fatores culturais, religiosos, pela família, pelos pares, ou seja, as pessoas que estão ao nosso lado, amigos, mesmo relações anteriores, coisas que nos aconteceram, que vivenciámos e que muitas vezes podem ter influência na forma como nós vivemos a sexualidade. E muitas vezes acabamos por criar rotinas ou hábitos que podem não ser saudáveis e não correspondem àquilo que, na verdade, nós procuramos para nós e para a nossa sexualidade. E acreditamos que é a maneira correta de viver a sexualidade, mas, na verdade, não é genuíno, não é aquilo que nós procuramos. E isso, sim, pode ter um efeito muito negativo na nossa saúde mental. E, portanto, é muito importante as pessoas procurarem o que é que gostam, o que é que lhes dá prazer e de que forma é que são realmente felizes, porque sem isso, se não nos prendermos dos mitos e dessas influências, não vamos conseguir ter uma sexualidade
significativa, no fundo, no e fundo, relevante. e que seja relevante para o indivíduo. E não e não para a sociedade ou para as outras pessoas, e que muitas vezes acreditamos que é isso que é importante, que é a imagem que temos que passar aos outros. E depois há outro componente, lá está, depois quando a sexualidade passa a ser a dois, ou se houver alturas em que passar a ser a dois, ou até com mais do que pessoas, dois, sim. O diálogo é essencial, não é? A comunicação entre aquelas pessoas que estão envolvidas ali naquele momento. Sim. É também, se calhar, fala-se pouco nisso, não é? Que a comunicação, o diálogo, a abertura, o saber dizer que não, o saber dizer o que é que se quer, o que é que se está disposto, não é? Isso é muito, muito negligenciado, de facto. Há muito, e isso é passado pelos mídias, pela comunicação social, porque há anos e anos que vemos séries, novelas, programas, mesmo nas próprias notícias, que o sexo é muito visto como uma ideia muito romantizado. Portanto, o sexo é feito com música de fundo, não há conversa, e são sempre duas pessoas, lá está, num ambiente muito romântico, muitas velas, com pétalas de flores. Isto está totalmente errado, isto não é o real, isto não é o que se passa no nosso dia-a-dia. Portanto, ninguém tem tempo para isto, no meio das rotinas, no meio do trabalho, para fazer este tipo de preparativos para ter uma sexualidade normal. Portanto, isto não é uma sexualidade, por assim dizer, rotineira. Do dia-a-dia, do dia-a-dia, prática. exato. E, portanto, temos que desmistificar essa ideia. O sexo é uma coisa, de facto, banal, e não podemos dar esta ideia tão romantizada, porque, de facto, não é real e não é benéfico para a saúde mental das pessoas terem a ideia de que o sexo tem que ser desta maneira. E, portanto, se nós não combatermos esta ideia, nunca vamos promover de que tem que haver comunicação mesmo durante o sexo, de facto. Se os parceiros ou parceiras não comunicarem entre si, mesmo durante a própria relação, como é que vamos saber se aquilo está a ser bom, se está a ser mau, e como é que vamos mudar para, de facto, ter práticas sexuais que sejam agradáveis para dois, ou lá está, para todas as pessoas envolvidas. Não? Nunca vamos saber. E falar, mesmo durante as relações, é essencial. E agora falando de que benefícios, não só para a saúde mental, mas, ou seja, que benefícios é que nós, enquanto pessoas, temos no fundo, de vivenciarmos a sexualidade de uma forma mais plena, para além daquilo que é o momento, para além daquilo que é o prazer daquela altura, que outros benefícios é que podemos pensar que a sexualidade pode trazer para a nossa vida? A sexualidade é um ponto essencial do nosso ser, da nossa individualidade. E lá está, das diferentes formas de que cada pessoa pode vivenciar a sexualidade, porque sexualidade não é o mesmo que ter sexo. Pronto, não tem que ter sexo frequentemente ou X vezes por semana ou por mês para ter uma sexualidade feliz. Até se pode não ter sexo e mesmo assim ter uma sexualidade feliz. Mas vivenciar a sexualidade... Lá se vai a resposta àqueles questionários de quantas vezes por semana. Isso é totalmente errado, sim, porque acaba por transmitir uma ideia de que tem que haver um número mínimo de vezes, e isto de facto este tipo de ideias prejudicam a nossa sexualidade individual. O que de facto é importante é nós sabermos o que é que nós precisamos, porque sem isso nós vamos sentir sempre muita pressão, porque vamos achar que temos que viver a sexualidade de uma maneira que é para agradar ao outro ou para agradar à sociedade. E isto o que é que causa para a nossa saúde mental? Causa muita ansiedade, muito medo de falhar, o medo de não corresponder às expectativas do outro, e vamos acabar por desenvolver alguns sintomas, ou podemos desenvolver alguns sintomas que de facto prejudicam o nosso dia-a-dia. Podemos tornar-nos pessoas muito preocupadas, muito ansiosas, ou até mesmo deprimidas, no sentido de que acabamos por não corresponder a um ideal que nós temos na nossa cabeça de como devíamos viver a sexualidade. E depois questionamos-nos internamente: porque é que eu não consigo viver a sexualidade desta maneira? Porque é que eu não consigo ser como esta ou como aquela pessoa? Porque é que eu não consigo dar prazer da forma que o meu parceiro ou a minha parceira me pedem, ou que os meus pais ou os meus avós falavam? Não é esta a maneira de viver a sexualidade, e se nós mantivermos estas ideias, vamos acabar por, de facto, ter alguns efeitos negativos no nosso bem-estar, nomeadamente ansiedade e depressão. E isto, de facto, nós temos de ter a consciência disto, que a sexualidade tem que ser uma coisa abordada tal como falamos do bem-estar no trabalho, tal como falamos do bem-estar na família,
tal como falamos de sintomas físicos, de outros sintomas físicos, de dor. Se nós não falarmos da sexualidade como um pilar do nosso bem-estar, não vamos nunca acabar com esta influência negativa que os tabus da sexualidade têm no nosso bem-estar. Acho que já nos deixou aqui tantas mensagens importantes e tantos ensinamentos e tantos motivos de reflexão. E eu, se calhar, pedi-lhe para terminarmos, para nos deixar com, enfim, algumas estratégias ou algumas dicas que possamos depois utilizar para, nas nossas próprias reflexões, podermos, no fundo, melhorar a nossa sexualidade e vivermos a nossa sexualidade de uma forma mais satisfatória. Quer nos deixar, assim, algumas palavras finais? Sim. Queria reforçar aquilo que temos falado ao longo desta conversa. Comunicar, comunicar, comunicar é o mais importante, ou seja, não ficarmos em silêncio no que toca àquilo que queremos, àquilo que nos dá prazer. Em segundo lugar, explorar, ou seja, desde muito cedo que temos que ter noção que é muito importante explorarmos o nosso corpo, aquilo que gostamos de fazer, o que é que nos dá prazer, as zonas em que nós tocamos no nosso corpo, que de facto são importantes para termos prazer sexual, porque o prazer é muito importante. Podem não ser as clássicas, não é? Não são as clássicas, muitas vezes. Focamos-nos muitas vezes na parte genital, ou seja, pénis, vulva, vagina, e muitas vezes não passa por aí. Pode não ser o mais óbvio, não é? E não é. Muitas vezes há pequenas coisas que podem dar prazer, toques no pescoço ou nas pernas, que podem simplesmente ser pontos de prazer satisfatórios para aquela pessoa, não é? Extremamente satisfatórios para aquela pessoa e que se nós admitirmos isso e falarmos sobre isso, podemos ter relações muito, muito boas e sem recorrermos necessariamente apenas à penetração. Terceiro ponto, educação. Educar, educar, educar. Ou seja, temos nas escolas, temos que motivar a conversa sobre este assunto, dar estes pontos-chave e permitir ensinar desde muito cedo o que é o nosso corpo e o que é que nós devemos encontrar no nosso corpo e que os corpos não são todos iguais. Também para mantermos a nossa autoimagem e para criarmos uma boa autoimagem temos que passar esta noção de que os corpos que são todos diferentes e que temos que aprender a explorar o nosso próprio corpo e passar esta ideia de que a sexualidade deve ser vivida de uma forma muito, muito pessoal, ou seja, cada pessoa tem os seus interesses e aquilo que lhe dá prazer e isso deve ser explorado ao máximo, no sentido de permitir à pessoa ser feliz, como quer, e ter sexo da maneira que quer. Portanto, no fundo, ficamos aqui com 3 verbos fundamentais desta nossa conversa: comunicar, explorar, educar. Sim. João, foi precioso ouvi-lo, muito obrigada. Transmitiu-nos aqui conhecimentos muito valiosos, reflexões, pensamentos. Muito, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada.